mas que mata essa visão do ser humano como fim, que é a pornografia. Ou coisa que destrói relacionamento. Isso é algo... há algum tempo eu comecei a falar um pouco mais sobre isso no Instagram, e é muito interessante, porque é como se isso fosse um assunto tabu, né? Assim, algo absolutamente comum, em que as pessoas... Pô, não vou falar disso. Só que as pessoas começam a mandar mensagem. Ei, eu preciso de ajuda nisso. É verdade, eu tô passando por isso aí. Desde... Falando ali bem diretamente, né? Desde homem percebendo que tá ficando broxa, porque um estímulo de uma mulher de verdade não se compara aos estímulos de 500 mil mulheres que ele vê todos os dias nas mais diversas posições photoshopadas, etc, etc. Ejaculação precoce, dificuldade de ter relacionamento. Semana passada eu estava conversando com um homem que eu atendo, tem quase 30 anos, casado. Graças a Deus as coisas estão já melhorando em torno disso, mas ele falou assim pra mim: Augusto, eu tava com tanto problema com pornografia que eu tava tendo relação com a minha esposa uma vez por mês. Mas o problema não é esse. É que quando eu tinha relação, eu quase que pensava assim, yes, check do mês, assim. E aqui entra uma coisa curiosa, que é bom a gente também pensar. A gente fica falando que o ser humano tem instinto sexual, também, ó, significado referente. O ser humano, se você falar que animal tem instinto, o ser humano não tem instinto. Só quero pontuar isso aqui porque eu percebo que ajuda as pessoas a entenderem algumas coisas. Se você considerar como instinto, né, uma reação de determinada espécie, bastante padronizada sobre certos estímulos, né, como a gente consegue ver nos animais, o ser humano não tem isso, né? Se você for considerar o instinto sexual e essa reação padronizada que se desencadeia, né, de maneira ali, muito constante, se você... Primeiro reparemos, né, o que seria o instinto sexual no ser humano, né? Desde pessoas que juram amor eterno, a pessoas que ficam trocando de pessoas, a pessoas que têm um celibato, a pessoas que às vezes não querem mesmo não tendo celibato. Então você tem uma reação absolutamente variada, né? E olhemos o animal com instinto sexual. Olha o cachorro no cio e a cadelinha no cio. O cachorro não pede licença, né? Oi, meu bem... Tudo bom? Ela fala, qual é seu nome, seu currículo? Você vai me ligar amanhã? Não pede nem licença, né? Não pede nem licença. E se você for ver mesmo na faculdade, a chance que as pessoas vão conseguir lembrar, não tem aqueles esquenta para a festa? A quantidade de homens e mulheres que estariam ali à flor da pele na puberdade é muito comum. Homens e mulheres ficarem enchendo a cara porque morrem de vergonha. Quantos caras, amigos, eu já vi querendo chegar em menina pra se provar pro grupinho? O cara era mó tímido. Né? Falava, pô, tô morrendo de vergonha. Quantas meninas não acham que tem que ficar? Então, que instinto é esse que se manifesta de maneira tão pouco constante? E eu vendo isso no caso de casamento. Que instinto é esse que eles juram amor um ao outro no altar, dormem na mesma cama, os dois estão de pijama e não tem relação? E o cara fala, eu amo. Não tem relação. Isso é impressionante. O que a gente vê? Pornografia. Que mata a noção de ser humano como fim. Você não sabe o nome daquela pessoa. É um ambiente absolutamente controlado, né? Você pega o celular, né? Em que você tem uma série de pessoas aqui reagindo de acordo com aquilo que você quer. Uma mulher de verdade, um homem de verdade não é assim. Né? Você tem toda uma Você escolhe a circunstância, o tipo, a duração. É uma bizarrice de controle. Exato. Você tem várias pessoas naquela circunstância, e só para fechar um pouco aqui para jogar para vocês, isso desordena imaginário. As pessoas ficam imaginando besteira em situações e com uma frequência surpreendente. As pessoas não falam. Cada vez mais tem sido mais frequente, inclusive, com moças. É mais comum que homens tenham mais problema com isso por serem mais visuais, né? A gente percebe isso, por exemplo, que os romances na Amazon que vendem muito, né, eróticos, são mais público feminino. Homem era mais revista, porque o homem abre aquilo ali e fala, cadê a imagem, né? Então, o homem tende a ser mais visual, mas isso tende a ser cada vez mais comum também para mulheres. Isso desordena imaginário, vão ficar pensando coisas absolutamente bizarras. Criam expectativas falsas em relação ao que o outro tem que agir com ela e como que ela tem que agir. E do que é o sexo, inclusive, né? Exato, a quantidade de mulheres frustradas. Às vezes, tem uma moça solteira, que ela fica achando... Eu já vi frases assim, né? Uma menina falou, pois é, minha amiga, ela não entende, ela é solteira. Ela fala, nossa, eu sou tão boa de cama, por que ninguém me pede namoro? Sabe, é uma noção assim... Vixe. E se ela... Peraí, né? E é aquela coisa, e você tá aprendendo isso onde? Qual que é o seu modelo? De forma geral, elas estão se inspirando e tem como modelo mental a atriz pornô e o ator pornô. Exato. E às vezes ela acha... Ela tem estria que aquela atriz não tem, que fez um bando de cirurgia, que tá muito photoshopada, etc. E aí você tem uma geração de homens e mulheres cada vez mais inseguros, querendo ter relações absolutamente mais performáticas, que quando é a situação real, eles não conseguem ter a relação,
E aí você vê crise em cima de crise. E isso, já que a gente tá falando de, por exemplo, matrimônio, é um fator essencial. Que quando você vê que está desregulado, as pessoas sofrem muito mais do que as pessoas podem supor.